Olá, pessoal, vamos para o nosso tópico 6. Vamos falar dos impostos. Os próximos módulos vamos falar aí das características gerais dos tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Vamos começar pelos impostos. Olha aí, nosso mapinha aí dos impostos. Então, a gente vai ver as características gerais apenas e depois, em outros módulos, a gente vai falar de cada imposto individualmente. Vamos falar de todos os impostos da União, todos os impostos dos estados, todos os impostos dos municípios, ok? Então vamos lá. A primeira característica que a gente vai falar dos impostos é o fato gerador. O fato gerador dos impostos são, de maneira geral, olha, manifestações de riqueza, atividade econômica, atividade financeira. Lembra que os impostos é um tributo não vinculado a quê? A uma atividade estatal. Então, quem manifesta o fato gerador é o contribuinte. Né? Não vou dizer pessoa física, né? Porque os contribuintes são pessoas físicas, jurídicas. Então, posto de renda, você recebeu renda. IPTU, você tem um imóvel, manifestou uma riqueza. Tem um carro, manifestou uma riqueza. Então, você vai pagar o imposto, manifestação de riqueza. Atividade econômica, o ICMS, né? Circulação de mercadoria, ISS. Né? Eu não vou dizer que geralmente eu vejo os autores aí, professores, falando em manifestação de riqueza, mas um comércio pequeno que vende uma mercadoria não necessariamente não quer dizer riqueza, é uma atividade econômica. Então vai pagar ICMS, não é uma pequena empresa que presta serviço, vai pagar ISS. Atividade financeira aí, ó, o IOF, né? O IOF fez um empréstimo, contratou um seguro. Contratação de seguro ainda é uma atividade, né, econômica, né? Mas o fato é que, ó, do ladinho, não vinculado à contraprestação estatal. Esse é a principal característica dos dos fatos geradores de todos os impostos. O Estado não faz nada a não ser, ei, bote o dinheirinho aqui, né? A não ser lhe apresentar a sacolinha. Olha aí o artigo 16 do CTN. O imposto é um tributo cuja obrigação tem um fato gerador, uma situação, olha, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que é que quer dizer isso? O Estado não faz nada para ter o direito de te cobrar imposto. O nome já diz imposto. Imposto é sempre bom colocar imposto e taxa de lado. Já a taxa não, o Estado não pode te cobrar dessa forma aqui, independente de qualquer atividade estatal específica. O Estado tem que colocar um serviço, né? Contratar servidor, uma estrutura, para poder oferecer um serviço ou exercício do poder de polícia. Então, as questões sempre vão querer, né, te colocar essas características da taxa nos impostos ou as características dos impostos nas taxas, para confundir. Então, que fique claro, né, os impostos, eles não precisam que o Estado faça algo diferente das taxas, diferente da contribuição de melhoria. Eu já vou falar aqui dos outros tributos para você já ir diferenciando. Contribuição de melhoria. O Estado fez uma obra. Essa obra gerou uma valorização imobiliária. E aí, evitando o enriquecimento sem causa, o Estado vai lá e pega uma parte lá do dinheiro que você ganhou. Então, os impostos são, né, não vinculados a uma contraprestação estatal. Isso é o que mais se fala em provas de concurso, quando testa esse conhecimento, né? Ó, são tributos não contraprestacionais.
É isso, não há uma contraprestação do Estado para poder te cobrar. É óbvio que o Estado cobra imposto para poder oferecer serviço de saúde, de educação, de segurança pública. Olha, eu botei bem aqui embaixo que é para financiar serviços gerais. Para financiar aqui, ó. Veja aí, imprima. Os impostos são para financiar serviços gerais, Universe, né? Universal, serviços universais para todo mundo, é para coletividade, né? O Ricardo Alexandre sempre fala, é um imposto, é um tributo Robin Hood, né? Tira dos ricos para oferecer aos pobres. Então tira lá né? Você é rico, você paga escola privada, você paga plano de saúde. Vamos tirar um pouquinho do seu dinheiro aqui para a gente oferecer saúde, educação para quem não tem condição de pagar, né? Então essa é a finalidade do tributo, financiar serviços gerais para toda a coletividade, inclusive para você. Tá aí. Quem quiser colocar filho em escola pública, quem quiser usar, né, um hospital público, usa. Então são tributos não contraprestacionais, mas isso aqui é no fato gerador, tá? Óbvio que o tributo ele é recolhido para, né, para que se tenha um serviço a ser oferecido ali com aquele dinheiro, né? A gente não paga tributo só para enricar político, não, através da corrupção. Contributivos, olha aí, ó, contributivos. Porque quem paga imposto está contribuindo para a coletividade, tá contribuindo para o bem comum, tá? Então são tributos não contraprestacionais. Isso não quer dizer que o Estado não vai te oferecer nada. Uma coisa é o fato gerador, né? A característica dos impostos. O Estado, para te cobrar, não precisa fazer nada, mas óbvio, depois que arrecada, vai ter que oferecer, né? Para a coletividade. Então são contributivos, ó. É como se fosse um fundão, né? Contributivo. Vamos botar um dinheiro aqui para a gente distribuir essa riqueza para todo mundo, né? Arrecadação. Aí, ó, uma das principais características dos impostos, em regra, é não vinculada, salvo as exceções constitucionais. E aí eu já falei disso e vamos falar de novo. Artigo 167, né, da Constituição. São vedados a vinculação de receita, né, de impostos a órgão, fundo de despesa, ressalvadas, olha aí, de novo, vamos falar, repartição do produto da arrecadação dos impostos, a repartição constitucional lá, né, que manda os percentuais para os estados, para os municípios. Isso não é vinculação, gente. Isso não é vinculação, é repartição. Então, vinculação é quando o imposto vai para certo órgão, fundo ou despesa. Repartição é nada mais do que uma distribuição equitativa, né, da arrecadação dos impostos, tá? Ó, segundo, destinação de recursos para ações e serviços públicos. Isso cai demais, gente. Eu fosse você, eu teria uma fichinha de resumo. Só que isso aqui, ó. Passa uns 2 meses revisando isso, pronto, nunca mais esquece. Saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino para a realização de atividades da administração tributária. Olha a relevância que deu, né, para a administração tributária, para os fiscos. Por quê? Porque são os fiscos que arrecadam. Como é que vai fazer o bem comum para a coletividade se não tiver um fisco forte, né? As fazendas, a Receita Federal. Então, olha aí a importância que a Constituição dá, né, para as atividades fazendárias. O terceiro item, operações de garantia, as operações de crédito por antecipação de receita, né? ARO, isso aqui eu chamo de ARO, antecipação de receita orçamentária. Isso é direito financeiro. Para o tributário, não precisa você saber o que é isso, né? Mas é uma antecipação de receita e é dada uma garantia, né, da arrecadação. O Estado quer antecipar uma receita orçamentária aí e oferece uma garantia, né? Mais ou menos isso. E o último item, bem como o pagamento de débitos com a União para prestar-lhe garantia, né? E para prestar-lhe garantia é a mesma coisa, débito, né? Faz um empréstimo, ou está em débito, não pagou. E, olha, vamos vincular aqui tantos por cento da nossa receita. É só ler várias vezes isso aqui que internaliza, tá?
Tá? Você aí, eu sei que quem já está estudando há um bom tempo já sabe isso de qual, mas esse curso aqui é para quem está começando do zero, mas também para quem é avançado. Nós estamos revisando aqui de maneira objetiva, né, todos os tópicos de direito tributário que a gente pegou aí de todos os cursos, de todos os livros, tá? Não vai passar um tópico não ser aqui desenhado, né, e discutido nesse curso, beleza? Eu vou transformar tudo em mapa e o Alex Viegas vai, né, discutir e fichar. Então você vai ver 2 vezes. Vai ver aqui no mapa e vai revisar e desenhar com o mestre Alex Viegas, beleza? Então vamos lá. O artigo 145, o que é que diz sobre os impostos? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Tá gravando? Tá. E serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Né? Capacidade econômica do contribuinte. Facultado, esse facultado é estranho, né? Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos de lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Aqui é o princípio da capacidade do contribuinte. Ele é muito aplicado ao imposto de renda. Tá? Não dá para aplicar esse princípio. Imagina, você vai no supermercado, aí você faz sua compra do mês, a caixa, ei, você tem quantos filhos? Você paga plano de saúde? Você, mas por que? Você quer saber da minha vida? Não, é porque se você tem tantos filhos, eu vou te aplicar 10% de ICMS, entendeu? Não, é inviável, é o imposto de renda. Quando? Na declaração do imposto de renda, você informa lá quantos dependentes, quanto gastou com educação, e aí o seu imposto de renda vai diminuindo. Por quê? Porque não faz sentido um solteirão que não tem filho, não tem nada, só gasta dinheiro com farra, pagar o mesmo imposto de renda para a pessoa que paga a escola, porque o Estado não oferece escola de qualidade, paga plano de saúde, porque o Estado não oferece saúde de qualidade. Então, esse dispositivo, ele tem praticamente, se eu for lembrar assim, acho que imposto de renda, não lembro de outro dispositivo, de outro imposto, né, que tem essa aplicação assim tão clara e evidente do princípio da capacidade do contribuinte, tá? Aí detalhe, uma informação importante aqui, ó, princípio da capacidade contributiva. O STF já disse que não impede, aqui tá falando sempre que possível os impostos terão caráter pessoal. Tá dizendo que não pode ter taxas, então já chegou ao STF essa discussão e o STF já estendeu, né, que não há nada impede que se aplique. Inclusive, é preferível que se aplique isso a todos os tributos. A Constituição está dando um conselho aí, olha, vocês aí, entes políticos, sempre que possível, maneira aí nessa exação da galera que já pagam tantos tributos, tantos impostos. Então, sempre que possível, tenta identificar aí, pô, quem tem mais filho, quem paga escola, quem paga plano de saúde, dá uma maneirada. Então, esse é o princípio da capacidade contributiva que está aí no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Então, os impostos, olha aí, próxima característica, é de competência privativa de cada ente. A gente vai estudar as competências, a competência tributária até, mas cada ente tem o seu. Olha aí, privativa. A União tem o o imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IOF, o IPI, né, produtos industrializados, ITR, imposto territorial rural, IGF, imposto sobre grandes fortunas, IEG, imposto extraordinário de guerra. Esses 2 últimos nunca foram instituídos, tá? Imposto sobre grandes fortunas, imposto extraordinário de guerra. E impostos residuais também. A União nunca exerceu essa competência de instituir impostos residuais aí, né? Da forma que a gente vai ver mais na frente, tá? E os impostos dos estados, tá? ICMS, TCD e IPVA, são bem conhecidos, né? Impostos dos municípios, IPTU, TBI e o ISS. Então, é isso. Olha aí, cada ente aí tem os seus. Essa lista dos municípios é taxativa. São esses 3 e
Ponto final. Não pode instituir nem um outro imposto. Não pode, não há previsão na Constituição. Dos estados, ICMS, TCD e IPVA. Pode outros? Não pode, são só esses, tá? São listas taxativas. E aí pode vir ser questão de prova. E a União, essa lista é taxativa? Não, porque tá bem aqui, ó, impostos residuais. Impostos residuais. Que é isso? Eu vou abrir aqui o dispositivo da Constituição e colar para a gente ler. Olha aí, gente. Coletei aqui os dispositivos importantíssimos sobre os impostos que estão aí na Constituição e no CTN, tá? Olha aí, artigo 154 da Constituição, né? A União poderá instituir, que eu acabei de falar, na lista da União não é taxativa, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que, olha, condições sejam não cumulativos, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. O que é que está dizendo? Olha, quer criar mais um imposto? O imposto é sobre uma manifestação de riqueza. Atividade econômica, atividade financeira. Quer criar um novo União? Se for preciso, se estiver bem pobrezinha, crie. Agora encontre aí um fato gerador, um motivo, uma riqueza para você tributar. Porque já praticamente tudo é tributado. Tudo que é fácil o Estado controlar, carro, existe cadastro de veículos. Por de renda, fácil saber, obriga, olha, pagou salário, obteve renda, então tudo é controlado. E poderia criar sobre o queijo, sei lá, relógio, propriedade de Rolex, manifestação de riqueza, né? Temos muitos ricos. Bicicleta, gente, a partir de hoje vamos criar um cadastro de todas as bicicletas. Ninguém roda mais sem. Aí depois vamos tributar a bicicleta, que seja, né? Mas tá falando, ó, não pode utilizar aí fato gerador já existente. Obter renda, ter propriedade de carro, de casa, é isso que está dizendo. Pode criar? Pode, União. Agora ache algo novo aí que a gente já não discutiu aqui na Constituição. A gente já te deu aí, né, uma quantidade enorme aí, ó. A gente já te deu a importação, a exportação, a renda, operações financeiras, produtos industrializados, né, propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, já deu para a União e ela nunca exerceu. Imposto extraordinário de guerra só no caso de guerra externa ou sua iminência, né? E aqui a gente está falando dos impostos residuais, né? Aqui são os impostos residuais. Então, tá aí, ficou aberto para União criar mais impostos. Então a lista dela não é taxativa. Olha aí, o inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, né, impostos extraordinários. Tá aqui na lista, né, gente? Impostos extraordinários de guerra. É o IEG. Impostos extraordinários. Por quê? No caso de guerra. Aí a gente chama isso aqui de IEG, tá? Imposto extraordinário de guerra. E a palavra mais forte é aqui, ó, compreendidos. Aqui a gente vai explicar isso lá de novo, quando estiver falando do imposto extraordinário de guerra. Compreendidos ou não em sua competência tributária. Olha isso. Caso ocorra uma guerra ou sua iminência, a União pode criar o ICMS extraordinário de guerra, compreendidos ou não na sua competência tributária. Pode, Júlio, criar um? Pode. Está dizendo aqui, compreendidos ou não na sua competência, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, a União pode criar um imposto de renda extraordinário de guerra. Outro, né, paga lá, ganhei 10 mil, vai pagar 10 mil de imposto de renda e mais 500 reais de imposto de renda extraordinária de guerra. Você vai no supermercado, compra R$1.000, vai pagar R$400 de ICMS e vai pagar mais 150 de ICMS extraordinário de guerra. Então, esse é o nosso imposto, né, extraordinário de guerra. Ó, vamos lá, prosseguindo aqui o artigo 145, importantíssimo esse dispositivo. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Está lá na Constituição. Mas por que isso? Porque, rapaz, não faz sentido. Imposto é uma manifestação de riqueza.
do contribuinte, a base de cálculo. Como é que eu vou quantificar essa riqueza para poder, né, pegar uma parte para mim? Já as taxas, o custo é a prestação de serviço. Se eu vou exercer o poder de polícia para fiscalizar restaurante, eu vou criar um órgão, vai ter um prédio, vão ter servidores. E aí, qual é o custo daquilo? Eu vou calcular quantos restaurantes tem na minha cidade e vou quantificar qual é o custo dessa taxa. Não tem nada a ver. A base de cálculo da taxa não tem nada a ver. A base, vou até me colocar aqui para ficar mais bonita a tela. A base de cálculo da taxa é o custo do serviço prestado. Vamos imaginar que o Estado cria um órgão para fiscalizar os restaurantes. Vamos lá, tem 1.000 restaurantes. A cidade tem 1.000. Vamos dizer que a taxa seja R$200, 200 mil. Olha aí, vamos imaginar que eu crio um órgão para fiscalizar os restaurantes. Atividade é interesse comum saber se os restaurantes têm uma cozinha, tá tudo refrigerado, é limpo, obedece às normas de higiene e saúde. Aí eu Estado, vou criar aqui uma secretaria. Essa secretaria vai ter ali os servidores, a estrutura, vai me custar R$200 mil por ano. R$200 mil por ano, gente. E aí, eu sei que tem 1.000 restaurantes na minha cidade. Olha aí. 200 mil dividido por 1.000. R$200. Olha só, eu vou cobrar R$200 por ano de cada 1.000 restaurantes para arrecadar 200 mil para financiar a atividade de fiscalização, porque eles estão exercendo algo que requer uma atenção do serviço público, do governo, uma ação de fiscalização, porque interesse comum, né? Você quer ir no restaurante comer, será que esse restaurante foi fiscalizado, tá cumprindo as normas? Por que eu já estou adiantando isso? A base de cálculo da taxa não tem nada a ver com a base de cálculo do imposto. As taxas não poderiam ter base de cálculo própria de imposto, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu Deus, bagunçando aqui até. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato gerador do imposto é uma manifestação de riqueza do contribuinte. Das taxas, não. Tá certo que o fato gerador é a prestação de serviço público, né? Ou exercício do poder de polícia que o contribuinte precisa, mas qual é o custo desse serviço? É o custo do serviço, é o custo de criar essa estrutura, tá? A gente está se alongando aí, mas para ficar bem entendido as taxas, por que as taxas não poderiam ter base de cálculo? Porque não existe nada, né? Não existe relação nenhuma, tá? Vamos para o CTN aqui. Olha aí, o que é que fala sobre o imposto? O imposto é um tributo cuja obrigação tem um fato gerador. Aí, de novo, eu já colei isso lá, né? Independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, eu não faço nada para te cobrar, viu, contribuinte? Basta você manifestar uma riqueza aí. Artigo 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título. Isso aqui é irrelevante aqui para nossa aula. Compete à União instituir, né, nos territórios federais os impostos. Isso aqui é a competência cumulativa. Nos territórios, né, a União ela vai instituir os impostos da União e os dos estados, né, se eles não forem divididos em municípios, cumulativamente. E o Distrito Federal né, aos dos estados. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, não existe de estados no Brasil que não seja dividido em municípios. Instituir cumulativamente impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Isso aí é, né, o Distrito Federal, ele cobra tanto os impostos estaduais como os municipais. O Distrito Federal não tem municípios ali, né? Ali são regiões, ali são, como é que chama? Cidade, são cidades. Mas município não, tem que ter organização administrativa, política, autonomia financeira. Então, esses são, né, os aspectos gerais dos impostos, beleza? Então, vamos ficar por aqui, vamos falar no próximo tópico sobre as taxas e
Futuramente vamos falar dos impostos da União, vamos ver cada um, imposto de renda, qual é a fase do gerador, vamos ver as características gerais aí de cada imposto, beleza?